Você tem problema para perder peso? Viveu a vida inteira no efeito sanfona? Emagrecimento saudável, Flávia, é o quê? É viver leve. Mas viver leve precisa ser leve no corpo ou é na cabeça? Na mente, principalmente. Para o corpo ser leve, a mente tem que ser leve. E como que a gente reprograma a mente? Mudando os códigos mentais. E eu vou explicar exatamente como fazer isso. Meu Deus, você perdeu 40 quilos em um ano. 40 quilos. 40 quilos em 11 meses. 11 meses, menos de um ano. Sem remédio e sem cirurgias. Gente, eu vou conversar então com a Flávia Monzano, que é hipnoterapeuta, especialista em compulsão alimentar, criadora do método Descomplicando o Seu Emagrecimento. Flávia, obrigada por estar aqui. Eu que agradeço. Conheço essa mulher acho que há mais de 10 anos. Já acompanhei nas redes sociais, comecei a seguir depois que eu tive meu filhinho, que eu comecei o meu processo de emagrecimento, que eu comecei a reprogramar também minha mente, entrei na academia, e aí eu conheci a Flá e comecei a ver as coisas que ela posta, o jeito leve que você fala disso. Porque eu acho que eu sempre me cobrei tanto, Flávia. Nós mulheres, a gente acaba se comparando, se cobrando. Eu vivi a vida inteira o efeito sanfona. Eu vou deixar umas fotos minhas aqui, gordinha, porque quem me vê assim hoje não imagina que eu já pesei 80 quilos, 85 numa época. E a vida inteira foi um desafio pra mim. Eu lembro, Flá, que eu olhava pra comida e eu não sentia prazer em comer. Eu tinha raiva, muitas vezes, de ter que comer, porque eu achava que tudo que eu comia não ia me fazer bem, ia me engordar. Eu não via a comida como um processo, assim, de nutrição, sabe? Uhum. E pelo contrário, às vezes eu via a comida como fuga mesmo. Então eu tô com muita raiva, eu ia lá e comia. Tô muito feliz, ia lá e comia. Isso é muito comum, né? Isso é extremamente comum. E isso acontecia comigo também. Porque a comida, ela entra numa posição, num lugar de alívio para aquilo que a pessoa está sentindo. Então eu descobri, Marcinha, que o problema nunca foi a comida. E muitas vezes a gente acha que o problema é a comida. É porque eu como muito, porque eu gosto de comer, ou eu gosto de determinado alimento. Não é sobre isso. Então eu descobri, depois de sofrer 15 anos com compulsão alimentar, que o problema nunca esteve dentro do prato. Mas era exatamente os gatilhos que estavam aqui dentro da minha cabeça que me empurravam para a comida, que me fazia buscar a comida. Agora, esses gatilhos a gente aprende onde e quando? O que é? É da família? É da nossa rotina de vida? Porque a gente não é do nada que a gente adquire esses gatilhos. Não é do nada, isso vem lá da nossa infância. Né? Então, a infância é um lugar onde a gente sempre está pisando. Todos os dias a gente está pisando. Né? Então, a gente carrega muita coisa de lá. Você foi uma criança gordinha? Eu fui. Aliás, eu nasci gordinha, né? Eu brinco, eu falo assim, gente, eu nasci gordinha. Então, eu já sofria de efeito sanfona desde criança. Eu nasci com 4,5 kg. Imagina, 45 centímetros, 4,5 kg. É uma bolinha, né? Então, se pegar fotos minhas, Marcinha, de criança, você vai ver Flávia gordinha, Flávia magrinha, Flávia gordinha, Flávia... E foi assim. Né? Então... Adolescência, então, também? Adolescência. Só que, como criança, eu não me percebia assim. Minha mãe também nunca cobrou isso, né? Só que eu via muito minha mãe fazendo dieta. Ela nunca cobrava isso de mim, mas eu tinha uma referência que vivia muito em dieta. Né? Então, minha mãe vivia muito em dieta, então eu tomava muito remédio para emagrecer também. Então, eu começo a entender algumas coisas, né? Alguns padrões que eu carrego da minha infância. Né? E principalmente relacionado a feridas emocionais. Sim. Né? Porque a compulsão alimentar, ela tá ligada a isso. Eu costumo dizer que a compulsão alimentar ela é uma dor ignorada. Não tem a ver com um prato. Quando a gente começa a ignorar uma dor que nós estamos sentindo, uma emoção que a gente está sentindo, e a gente fala assim, depois eu resolvo. Ai, não, agora eu não vou mexer com isso daqui. Pronto, isso, mais cedo ou mais tarde, vai explodir, porque é a sua mente falando assim, presta atenção aqui. E é naquele momento que você abre a geladeira, momento que você abre o armário, que você começa a comer. E é como você falou, come, mas parece que nunca está satisfeita, nunca está saciada. Por quê? Porque não é sobre a comida. É sobre o que está dentro. É o que você está sentindo. O que você está sentindo que você não está olhando? O que você está sentindo que você não está
conseguindo dar conta, endereçar. Se você não conseguir resolver isso, isso vai virar um gatilho para compulsão. E às vezes não só a compulsão, vem junto outros problemas emocionais, né? A depressão. Completamente. Até a forma que você vê a vida, você deixa de lado né, coisas que você gostava para viver em função disso. E quando é que eu sei que é compulsão, Flávia? Assim, tem o diagnóstico preciso? É muito bacana essa sua pergunta, por quê? Porque às vezes a pessoa, ela tem um exagero pontual e ela fala, será que isso aqui é compulsão? Não, não é compulsão, tá? O exagero pontual é aquele momento que você tá em família, De ou você tá num TPM, ou lugar... mais ansiosa também. Então, é assim, ó, sabe quando você tá num lugar e você fala assim, nossa, esse pudim tá tão gostoso, eu vou comer mais um pedacinho dele? Você sabe que você tá comendo além, mas aquilo tá controlado. Entende? Aquilo tá controlado. Então, você teve um exagero pontual, mas você não entrou naquele quadro do, já que eu comi? Então eu vou arrebentar de comer e você ficar dias naquilo. Então, isso é um exagero pontual. Ele é controlado, ele não é rotineiro, né? Ele é esporádico. Você não fica refém daquilo. Então, isso é um exagero pontual. Agora, a compulsão. A compulsão, ela vem seguida de culpa. Né? Então, assim, não posso comer, comi, já que eu comi um pedaço de pão, comi uma fatia de pão, vou comer o pacote inteiro. É como se a pessoa ela tivesse um pensamento dicotômico. Ou é tudo ou é nada. Essa é a compulsão. E depois do tudo vem a culpa, o choro, o sofrimento. O sofrimento, e aí vira o um ciclo ele se renova, exatamente, né? Então, o comer escondido é uma característica. Para as pessoas não verem. É. Tem vergonha, então. Eu tenho vergonha, exato, né? Então elas trazem para mim, falam, eu tenho vergonha, eu como escondido, né? Então eu escondo comida, eu coloco na minha gaveta e à noite eu como escondido do marido. E era exatamente a forma como eu fazia também. Eu escondia, eu comia escondido, mas vergonha de quem, né? Vamos colocar umas fotos aqui agora também da Flá, para vocês verem como era e como foi o máximo 104? 104 quilos, eu cheguei a 104 quilos. E você chegou até a pensar em fazer cirurgia bariátrica? Cheguei, Marcinha, cheguei. É assim, ó, o tamanho do desespero, porque na época os remédios estavam proibidos, os remédios para emagrecer. E você então, tinha tomado todos já? Todos que você pode imaginar, eu já tinha tomado. Ai, gente, eu tomei também, viu? Tomei a sibutramina que eu tava contando pra Flávia antes de entrar no ar aqui, que eu passava muito mal, mas eu via minha mãe também. Era essa figura de que fazia dieta a vida inteira, sempre lutou muito contra a balança e tal. E aí foi a minha mãe que me deu sibutramina pela primeira vez com 12 anos. E eu lembro que eu perdi 10 quilos. E aquela imagem ficou muito presa na minha cabeça, porque eu fui no primeiro dia de aula na escola com uma blusinha de barriga de fora, que era meu sonho. Olha usar isso. Uma blusinha de barriga de fora. E aí, eu lembro que eu passava muito mal porque eu ficava sem ir ao banheiro. A sibutramina tirava muito, ressecava muito as fezes, eu passava semanas sem ir no banheiro e eu precisava ir no médico, fazer lavagem, uma coisa horrorosa. E outra, como não era sustentável, eu voltava a engordar, às vezes, o dobro depois. E com você também foi assim? Acontecia a mesma coisa, né? Então, eu comecei a tomar remédio, Marcinha, por volta dos 19, 20 anos. Foi exatamente numa fase onde eu estava fazendo faculdade, trabalhando muito, e eu não conseguia lidar com não conseguia administrar as emoções. E eu acho que ali também era um ponto que me empurrava para a comida, porque era uma forma de me aliviar todo o estresse que eu estava vivendo, né? Então, muito jovem. E aí, na época, até minha mãe falou assim, então vai lá, vai no doutor, vou com você para você tomar o remédio. E foi a primeira vez que eu comecei a tomar remédio. E olha que louco isso, porque eu tomei, aí emagreci, em um mês emagreci muito, aí voltei no médico, aí ele me receitou de novo, porque a receita era controlada, aí ele me receitou, aí beleza, emagreci mais um pouco, aí voltei de novo, só que quando eu voltei o remédio já tinha acabado. Aí eu voltei, ele falou assim, ué, Flávia, você tá mais pesada? Você engordou? E eu tinha engordado, olha que coisa, eu tinha parado com o remédio, porque na minha cabeça o remédio assim, vai me curar. Nunca mais vou ter problema com obesidade. Pra mim era, tipo, não vou ter mais. Jovem, né? Não tinha noção, tava começando a vida. Pois eu tinha engordado. E o médico ainda falou pra mim, ele falou assim, nossa, você precisa cuidar da tua cabeça. Mas naquele momento eu não tinha entendido, não entendi o que ele quis dizer, né? Mas hoje eu entendo. Né? Por quê? Porque eu tava compensando as minhas emoções. E ele já entendia disso.
Então, assim, ó, o remédio não vai adiantar. E muita gente ainda foge pro remédio até hoje, ainda mais agora com as tais das canetas emagrecedoras, com as facilidades. Você acredita que piorou nesse sentido ou melhorou? Então, existem alguns pontos aqui importantes pra gente reforçar. Primeiro, né, as pessoas sempre me perguntam, Flá, você é contra a caneta? É assim, ó, eu não sou contra a caneta, né? Eu sou contra a pessoa achar que ela é a solução da vida. E não é, ela é uma ferramenta, né? Uma ferramenta para quem de fato precisa. Né? Então, a pessoa ela tá numa obesidade, num grau avançado. Toda obesidade, ela é uma doença, Flá? A obesidade é. Todo tipo de obesidade? A Não obesidade interessa o grau? A obesidade é uma doença. Então, né? pra vida inteira a pessoa vai ter que cuidar. Porque eu lembro que a gente não via a obesidade como doença. A gente via como desleixo, a gente via, a pessoa come demais. Falta de força de vontade. Exato. Eu Era vi assim. isso a vida inteira. Eu também. Então, hoje eu entendo que eu preciso cuidar também. Precisa cuidar. Não necessariamente com remédio. Sim. Né? Esse é o ponto. As pessoas, elas estão desesperadas porque elas acreditam, elas viram no Monjaro, por exemplo, eu vou tomar pela vida inteira. Eu escuto isso, não, mas eu vou tomar para sempre. Mas, peraí, né? Se você não resolver a causa, você vai tomar para sempre, mas qual é a consequência disso mais para frente? A gente não sabe A ainda. gente não sabe, Verdade. né? E fora que assim, ó, se você entender o que de fato você precisa resolver dentro de você, é um dinheiro que você pode investir em outra coisa, né? Então, as pessoas, eu entendo o desespero, sabe, Marcinha? Porque eu já fui assim também, né? Na minha cabeça era só o remédio, era só o remédio que ia resolver, mas que bom, né, que eu falei pra você, né? Eu falei assim, olha, a minha transformação foi uma obra de Deus. E eu acredito nisso. Por quê? Porque eu estou aqui hoje justamente para mostrar para as pessoas que existem caminhos para seguir sem você ficar refém do remédio, né? Então, eu acredito que a medicação, ela é uma ferramenta, né? Então, já teve gente que me perguntou assim, tá entre bariátrica e a caneta, qual que seria o melhor? A caneta, sem dúvida, Sim. né? Então, mas para ferramenta, para dar continuidade, para você realmente resolver isso, precisa estar cuidando aqui. Porque é aqui que é o gatilho. E o Monjaro, ele não vai tirar esse gatilho. Ele simplesmente abafa. A caneta, ele abafa. Então, assim, ó, tem gente que fala assim, mas eu nem sinto mais ansiedade, mas... Tá abafado. Tá abafado. Alguma coisa tá acontecendo aí dentro, tá? Não é que assim, sumiu, eu não tenho mais ansiedade. Não. Todos os gatilhos, eles estão aí dentro. E, de alguma forma, isso vai... O remédio só silenciou. Ele só silenciou. Inclusive, eu vi agora um método novo, uma pesquisa nova que fala sobre food noise. Você já ouviu falar que é como se fosse o barulho da comida. E quando eu li sobre isso, eu me identifiquei tanto da tal do food noise. Por quê? Porque eu tinha dias que eu passava o dia inteiro pensando em comer. Isso atrapalhava a minha vida toda. Porque eu tinha que tirar da minha cabeça a comida para poder trabalhar, para poder viver, para poder estudar. E eu lembro que eu ficava, mas por que eu passo na frente de uma padaria, eu fico olhando pra comida e me dá vontade de comer tudo? Aí eu falei, será que eu sou normal mesmo? Será que acontece só comigo? E aí agora a ciência identificou que existe esse food noise, que é esse barulho mental, que tem pessoas que pensam em comer o tempo inteiro. Que é isso que o remédio abafa. E às vezes, tá? Porque eu tenho alunas que nem com remédio abafou. A maioria abafa, tá? A maioria. Mas tem gente que não. Você acredita? Tem gente que não. Que come mesmo assim. Que come mesmo assim e não emagrece. E fala assim, Flávia, eu penso 24 horas em comer. Mas não é sobre a comida. Mais uma vez, não é sobre a comida. É que a comida é o efeito ali. Ela está sendo usada, né? Mas não é sobre ela. É sobre o que você está tentando resolver que você não está resolvendo. Então, a comida é como se o cérebro ele tivesse programado assim, ó. Eu tô frustrada, eu como. Eu tô ansiosa, eu como. Eu tô triste, eu como. É um código mental que já associou. Por quê? Porque a comida, ela gera alívio temporário. É como se fosse uma droga. Isso, exatamente. Então vira um vício, eu preciso daquilo, eu preciso. Não, você precisa resolver isso que você está sentindo. E muitas vezes, Marcinha, no corre da vida, na correria, a gente não para se ouvir.
Por isso que... E isso não só sobre comida, tá? Sobre sobre tudo na tudo, vida. sobre tudo. Às vezes o silêncio nos traz tanta coisa. Muita, mas muita coisa. Por isso que, geralmente, as pessoas, elas começam a sentir essa fome emocional da tarde pra noite. Que é aquele momento do que o corpo relaxa mais. Exatamente. Por quê? Às vezes a pessoa acha que ela assim, eu tive uma atitude compulsiva 9 horas da noite. Mas essa atitude compulsiva não foi naquela hora que ela foi e comeu. Ela já começou desde de manhã. Ela já começou lá pela manhã. Às vezes no café da manhã já não fez uma refeição, aí já ficou com fome. Isso também, né? Só que também tem um outro fator. O que ela encarou no dia a dia? O que ela segurou? O que ela engoliu ali que ela de fato não resolveu? Entende? Trabalho, família, questões mesmo do dia a dia. As raivas que a gente sente, né? Exatamente. Os sapos que engole. E aí chega a noite, que é o momento de relaxar. Ela, vou comer. Porque ela usou a força de vontade o dia inteiro. Ela ficou ali resistindo. Ai, não posso comer isso. Ai, eu tenho que me segurar. Pronto, chegou o final do dia, a força de vontade foi embora. É muito engraçado que depois que eu consegui também entender o meu corpo, quando eu saio do trabalho com muita fome, aí eu vou passando pelos lugares, pelo McDonald's, pelo Burger King e tudo, aí eu já entendo que a minha cabeça tá com aquilo é porque eu tô com muita fome, porque eu passei um tempo a mais sem comer. Isso aconteceu acho que uns 2 dias atrás. E aí eu fiquei pensando, não, calma, Márcia. Aí eu fico lutando com a minha própria... Calma, lá em casa tem o seu franguinho, a sua salada, a sua comidinha pronta, porque também você entender que tem lá, você não precisa ir rápido para um negócio para parar. Então, eu acho que a programação, a rotina também ajuda muito. Isso é muito importante, Marcinha. A rotina, ela é imprescindível. O planejamento, é imprescindível. Porque se eu não tivesse a comida em casa, imagina, comer qualquer coisa. Eu ia parar na rua na hora. Qualquer coisa. Então. Qualquer coisa. Então, assim, essa é uma das estratégias que são muito importantes para você ter uma vida saudável, né? Ter o seu planejamento, ter a sua agenda, se colocar na sua agenda. Né? Então, o momento de comer, o momento de... Momento de fazer a comida. Ou o momento de comprar a comida. E gostar disso, né? E gostar. Isso foi uma das viradas de chave na minha vida também. Porque eu era vida louca, né? Então, trabalhava muito, estudava muito, tinha que dar conta de muita coisa e era uma das justificativas. Eu não tenho tempo para fazer. E depois, Marcinha, eu descobri... Eu disse, gente, é tão simples fazer uma comida saudável. Sim. É tão gostoso, é tão rápido. E eu sou muito prática, sabe? Sim. Eu também não tenho muita coisa. Eu gosto do frango, da carninha. Eu também. Se eu puder comer todo dia, eu não tenho isso. Tem que comer elaborado, tem que comer eu sou mais do mesmo. Eu também. Sou super mais do mesmo. Funciona pra mim. Eu passei anos comendo marmita fitness. Eu encomendava, porque eu não sabia fazer. Sim. E aí eu passei anos, foi assim que eu emagreci. E também é uma alternativa, tá? Ótimo. E tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo Alguém fazer pra você, pode pagar, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. E essas viradas de chave que você começou a dizer, você falou da rotina, quais foram as outras, assim? Pra você começar o processo e entender que também depois você podia ajudar outras mulheres, né? O primeiro de tudo foi a decisão. Na época, eu tava com 31 anos. Quase para 32. E eu pensava assim, eu falei assim, gente, eu quero ser mãe, né? E de verdade eu não me aceitava gorda, Marcinha. Não gostava. Tem gente que se gosta gorda, Flá? Vamos lá para uma polêmica. Então. Polêmica! Porque você viu aquela Thaís Carla? Thaís Carla falava que amava, que era gorda e não sei o quê. Agora, meu amor, ela tá vendo que a vida dela é outra. Posso também contar? Eu vou contar uma coisa que é até da família. Conte. Não vou expor minha irmã, mas é que ela é tão maravilhosa. Você tá tão linda agora. E eu me emocionei muito com o relato dela. Ela perdeu quase 40 quilos também agora. Que legal. E ela falou, eu tô sendo vista. Eu nunca fui vista a vida inteira. Os professores me ajudam na academia. As pessoas são gentis na rua. Quando eu era gorda, ninguém me via. Olha isso. Eu olho pra minha mão. Ela falou, a minha mão é diferente. Tudo muda. Eu me vejo no espelho, eu acordo feliz. É emocionante. Flávia, me arrepio vida. Me arrepio, me emociono. Vida. Porque é isso, a pessoa ganha vida de novo. Vida. Ela se sente amada, ela se sente... Por ela mesma, não é pelo mundo, não. Mas quando o mundo te ama também, quando o mundo reconhece, é melhor. É maravilhoso. Não, a gente não pode negar que nós vivemos numa sociedade que é a sociedade do culto ao corpo, à magreza, à imagem. Sim. A gente não pode falar que não.
Então, quando uma pessoa conquista algo assim, é uma transformação e tanto. Você falou que mulheres te mandam mensagem dizendo: você salvou minha vida, né? Sim, sim, isso foi incrível. Aliás, foi por isso que eu resolvi deixar o mundo corporativo para viver isso. Ajudar as mulheres a transformar suas vidas, porque isso para mim é um propósito de vida. Né? Deus falou assim, ó, a missão é tua, toma. E aí eu comecei a entender tudo que eu tinha sofrido, eu tinha que passar por isso. E as mulheres que me procuram, elas falam assim, sabe por que eu te procurei, Flávia? Sabe por que eu quero você para me ajudar? Porque você sabe o que eu tô sentindo. Você já passou por isso. Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E aí, comentando sobre o ponto que você trouxe da tua irmã, né? De ser vista. A gordura, ela tem uma função. Uma das funções é proteção. É esconder. Né? Então, a sua irmã, ela decidiu não se esconder mais. Olha que lindo isso, que forte. Então, ela decidiu, eu não quero mais me esconder. Porque a gordura, ela vira uma capa protetora. Sim. Então, eu preciso me proteger de tudo, eu preciso me proteger do mundo. E ela decidiu, eu não preciso mais dessa proteção, porque eu sei me proteger. Perfeito. Ai, que lindo, maravilhoso. Lindo. Então, você não acredita que existe gordo feliz? Vou tirar por mim. Esse é polêmico mesmo. Polêmico? Eu nunca me aceitei gorda, tá? Então, você não era feliz gorda? Eu não era feliz gorda. E quem fala que é feliz, eu acho que tá mais na postura do assim, ó, eu não sei como mudar isso, então eu tenho que me aceitar assim. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, porque eu cheguei a pensar nisso, falei assim, gente, eu tenho que me aceitar gorda, porque eu não consigo mudar. Eu vou me aceitar. Aí quando eu falava assim, eu vou me aceitar, eu falei assim, tá, mas eu não aceito, eu não consigo me aceitar. Então eu não era feliz. Eu lembro de um episódio que eu tava com uma amiga, também gordinha, as duas gordinhas, e ela foi comprar um sutiã numa loja que chamava Fofinhas. Ai. E ela falou assim, eu vou trocar um sutiã, mas eu não sabia que era nessa loja. Ah, vamos comigo? Eu falei, vamos. Quando ela parou na frente da loja, eu olhei, era só plus size. Eu falei, eu não vou entrar nessa loja. Ela falou, para, Flávia, tá doida? Não, não vou, vai você, eu fico aqui te esperando. Eu me recusava. Ela falou assim, mas você é gorda? Eu falei, tá, mas eu me recuso. Eu me recusava a comprar em seção plus size. E eu já tava usando 50, só que eu comprava calça, tipo stretch, aquelas calças legging, que era o que cabia em mim, não cabia um jeans. Imagina, blusa 48, eu usava aberta, eu botava uma blusinha e usava ela aberta, porque eu me recusava a comprar 50. Olha isso, mas então assim, ó, de fato eu não me aceitava, eu não era feliz, eu não queria aquilo pra mim. Mas isso sou eu. Então, por isso que eu lutei para sair disso e eu falei, eu preciso fazer algo diferente. E aí eu decidi. Quando o médico me recusou a cirurgia bariátrica, porque eu procurei um médico para fazer a cirurgia bariátrica, ele falou assim, eu não vou te operar. Já tinha operado todas as minhas amigas, mas ele me recusou. Naquela hora eu não tinha entendido o que era. Hoje eu entendo. Mas eu saí de lá, olha que loucura. Eu saí de lá falando assim pro meu marido, eu vou engordar mais 20 quilos para esse médico me operar. Meu Deus! Olha isso, gente. Eu já tava com 104 quilos, eu ia bater 125, 130 quilos pro médico me operar. Mas o desespero, por isso que eu entendo as pessoas E o teu marido te apoiou? Não, de jeito nenhum. Ele falou assim, Flávia, você tá ficando louca? E, de verdade, eu tava num ponto de desespero tão grande que eu não sabia lidar com aquela dor. Quanto mais eu pensava em emagrecer, mais eu comia. Né? Então, eu entrava no site da Anvisa todos os dias para ver se o remédio estava liberado. Eu quase comprei remédio em mercado clandestino. Olha que loucura. Eu falo que as pessoas compram Monjaro em qualquer lugar e não querem tomar vacina. Olha que absurdo. Não faz o menor sentido, né, Marcinha? Então, ali eu falei, parecia que tinha um muro na minha frente, eu não tinha saída. Tipo, fim da linha. E eu falei, eu preciso sair daqui. E aí começou a... Aí eu comecei a reprogramar a vida. Eu comecei a me perceber. Porque daí eu falei assim, bom, se tudo isso que eu já tentei, eu olhava para trás, tudo isso que eu já tentei, eu não consegui sair do outro lado, eu preciso entender o que tem dentro de mim, o que acontece comigo, que momentos são esses que eu procuro a comida. Sim. Por que eu tô buscando a comida? Por que chega num ponto que eu me descontrolo e eu como até doer o meu estômago? Que era assim. Sim. Então, eu também. Eu comecei a perceber esses momentos, esses gatilhos, comecei a me organizar melhor, comecei a fazer uma alimentação saudável, uma reeducação alimentar, me matriculei na academia e falei assim, ó, dessa vez eu preciso fazer diferente, né? Porque eu me matriculava e não ia, só era investidora de academia. E comecei a me trabalhar.
a entender, a começar a perceber os momentos de ansiedade. E a ansiedade era todo dia. Eu comecei a perceber que era todo dia. Você precisou tomar medicamento para ansiedade nessa época? Não, não. O seu emagrecimento foi sem nada? Foi sem nada. Foi sem nada, Marcinha. E aí, eu comecei a perceber. Eu falei assim, pera, por que isso aqui tá me deixando ansiosa? O que eu tô sentindo? Por que eu tô triste com isso? Por que isso tá mexendo comigo? Terapia você fez? Nessa época, não. Eu cheguei a fazer vários tipos de terapias alternativas também, só que eu engordava, continuava engordando. Eu lembro que eu ia para um tipo de terapia, eu saía da terapia, eu passava no mercado, comprava pão, mortadela, já. É assim, ó, eu falei assim, gente, eu era extremamente compulsiva. Eu era o tipo de pessoa que em uma semana eu engordava 5, 6 quilos, assim, Meu ó. Deus. Era muita comida. Só que não era qualquer comida, não. Era besteira? Ou era... Era específico e é palatável. É hambúrguer, Você mudou pizza, seu paladar? Não, eu continuo gostando dessas coisas. Continua gostando de pizza, hambúrguer, mas agora você come com... Hoje eu como com consciência, né? Então eu tenho um entendimento que aquela comida ela não vai trazer o que eu tô buscando. Então as pessoas me perguntam, falam assim, Flávia, você sente mais vontade de comer as coisas? Eu falo, claro que eu sinto vontade de comer, né? Porque eu sou humana, sou ser humana. Só que, sou ser humano. Só que não é mais da mesma forma. Porque eu tenho consciência, eu ganhei uma consciência que a comida, ela não vai resolver aquilo que eu tô sentindo. Então, não faz sentido eu comer porque eu estou ansiosa com algo. Eu tenho que resolver aquela ansiedade. Então, eu vou comer o meu hambúrguer quando eu decidi comer o meu hambúrguer. Eu quero comer esse hambúrguer, E aí você não comer. sente culpa depois? Não. Pelo contrário, Pelo você contrário, fica muito feliz, você fala, sim, é prazeroso, você consegue degustar, e não precisa ser aquele monte de coisa, eu tenho que comer, tenho que repetir, tem que ter a sobremesa, tem que... Você presta atenção na comida. Presta atenção, você degusta, né? Uhum. Então, E o método veio muito nisso. Vamos falar um pouco dele. Qual seria, assim, os primeiros passos do método para quem tá aqui, ficar com aquele gostinho de, será que é para mim? Ali você começa por onde? Porque eu sei que você fez depois curso de hipnose, fez curso de coaching, sim, fez vários cursos que tem tudo lá dentro. Tem tudo lá dentro e é 100% mentalidade. E eu costumo dizer que o emagrecimento, ele é identitário. É mudança de identidade, Marcinha. Se você não mudar quem você é, os seus hábitos, a sua forma de pensar, você pode fazer o que você quiser. Inclusive bariátrica, você vai voltar a engordar. Né? Então, assim, conheço pessoas que fizeram 2, 3 vezes. Exatamente, né? Então, o primeiro passo é você ganhar essa consciência. É você começar a entender. Peraí, deixa eu começar a separar o que eu estou sentindo da comida. A pessoa escreve, como é que Ela tem ferramentas para isso. É isso que eu queria entender, assim, como é que... Você tem a aula ali gravada, e aí ela começa a ter ferramentas para fazer... Ela começa a ter ferramentas... Na hora que vem à vontade, ou na hora Isso, para ter esse nível de consciência, para começar a entender, opa, peraí, eu preciso mudar algumas coisas na minha rotina. Ah, perfeito. Eu preciso começar a ter estratégias aqui, olhando para minha rotina, eu preciso começar a ter estratégias para lidar com algumas situações aqui que acontecem no meu dia a dia e que eu não estou preparada para lidar com isso, né? Então, por exemplo, final de semana. Geralmente, final de semana todo mundo mete o pé na jaca. Exatamente. Então, assim, ó, tem estratégias específicas para o final de semana. Que legal. Para ela resolver e não buscar na comida. Conta uma pra gente. Então, por exemplo, a estratégia da refeição livre. É uma estratégia que ela é uma grande aliada, porque eu falo para as minhas alunas, refeição livre não é livre para comer pra caramba. Não é sobre isso, né? Você, é livre, então vou comer muito. Não, livre de culpa. Né? Então, você tem que fazer uma refeição, porque assim, a pessoa que quer ter uma vida saudável, quer ter um corpo magro, não dá para ela comer hambúrguer todo santo dia. Gente, não faz o menor sentido, né? Mas precisa deixar de comer hambúrguer? Não. Você pode comer toda semana, se você quiser. Exato. E dá até pra fazer aquele hambúrguer em casa que é mais saudável. Pode comer. Pode. Mas, Flávia, mas eu gosto do hambúrguer do McDonald's. Tá tudo certo, você vai poder comer. Né? Então, dentro do método, eu ensino que ela não precisa parar de comer. Só que ela vai definir o momento certo.
Né? Então, ela não vai ficar pensando no hambúrguer todos os dias. Por quê? Porque ela vai ter o momento certo, ela vai comer o que ela quiser e na quantidade que faz sentido. Então, eu ensino ela a começar a perceber qual é a quantidade que faz sentido para a fome física, não para a fome emocional. Porque a fome emocional a gente não vai tratar com a comida. A fome emocional a gente vai entender o que está acontecendo, né? E aí direcionar para que ela consiga fazer boas escolhas. Porque aí a gente consegue até ter saciedade mais rápido. Muito. Porque aí você percebe, opa, a minha fome física já foi, eu já consegui. Agora, se eu tô pensando num docinho, se eu tô... Porque o meu problema é esse, Flá. Eu acho que, eu não sei se as tuas alunas, a maioria, é mais com doce ou mais com salgado. Mas, geralmente, a ansiedade, pra mim, é o doce. É o doce. Não é assim? É. Por que isso? É. O doce, ele tá muito vinculado ao afeto, ao acolhimento. Então... Puxa, isso daqui é uma situação que eu tô passando, que eu preciso ser acolhida. Aí eu vou e como chocolate. Eu como chocolatinho, aí dá aquela sensação de, ai, tô sendo amada, E vai tô sendo realmente pro acolhida. cérebro na hora, né? Na hora. Já tá registrado. Aí você vai lá e só reforça. Pá. Né? Então, ter consciência, é importante ter consciência, né, desses momentos. Ter estratégias, é muito importante essas estratégias para, na hora... Puxa, o que eu vou comer? Ah, eu já tenho aqui, tá preparado. Então, eu já hipnotizei a minha mente. Quando eu tô fazendo planejamento, é uma hipnose que eu tô fazendo ali. Se a gente for parar pra pensar. Por quê? Porque eu já tô visualizando. Você engana a mente? Não. Não engana? Não. Aliás, a gente nunca pode enganar a mente. Por exemplo, eu tô com uma vontade de doce aqui. Deixa eu chupar uma laranja? Não, gente, você tá enganando. Você quer um doce, você não quer uma laranja, né? Eu vou comer então uma tâmara com morango porque tem um sabor de bombom. Não, não tem. Né? Então, assim, não tente enganar a sua mente. Sua mente não é boba, né? Ela vai te cobrar isso. Agora, o que você tem que ter é diálogo. Eu sempre falo assim, converse com você. Se pergunte o que eu tô sentindo. Então, assim, tô com vontade de comer um doce, mas peraí, tô bem alimentada? Preciso mesmo? Eu preciso mesmo? E não preciso, do doce eu não preciso. Mas o que eu tô precisando? Eu tô precisando de acolhimento. Conversar com alguém. Eu preciso conversar com alguém, deixa eu ligar pra uma amiga, deixa eu fazer uma oração. Perfeito. Acho que tem a ver com o espiritual. Total. Eu queria entrar nessa parte do espiritual, porque eu acho que muita gente negligencia o espiritual. E assim, a pessoa, ela se abandona. Quando a gente percebe esses atos compulsivos, essas atitudes compulsivas, a pessoa ela já entrou num estado de abandono dela. Do abandono do assim, eu preciso me anestesiar, eu preciso me aliviar. Então, ela já não tá sentindo mais nada, nem inclusive o gosto da comida que ela tá comendo, tá? Então, trazer o espiritual é uma forma de você se preencher. Então, hoje, usar a comida é uma forma de preenchimento, tá aqui, tá na mente, tá registrado. Eu tô ansiosa com alguma coisa, então deixa eu comer para aliviar. Mas espera aí, se você está precisando de preenchimento, que é uma forma de preencher, qual é o único lugar que, de fato, vai conseguir preencher aquilo que você está precisando? É Deus. É Deus que vai conseguir, não é a comida. Perfeito. A comida não vai te preencher em nada. Perfeito. Né? Então, assim, quando você busca a Deus, você vai ter exatamente a sua necessidade atendida. Sim. Né? Então, isso é maravilhoso. Deus é bom o tempo inteiro com a gente, sabe? Eu fico emocionada porque a gente passa por aflição, Marcinha, né? Às vezes as pessoas olham para mim e falam assim, mas você não tem mais problema na vida? Não, eu tenho um monte de problema para resolver. Só que, peraí, não adianta eu pegar esse problema e falar, eu tô com esse problema aqui, deixa eu comer. Não, eu tenho que buscar Deus, porque Deus vai me ajudar a resolver esse problema. E é aquilo que eu sempre falo, né? Deus não vai fazer a sua parte. Você precisa. Isso é importante, né? E quando você se abandona, Deus também é isso, né? É como se você não estivesse buscando a Ele. Isso, exatamente, né? E Deus, Ele fala... E Ele quer esse relacionamento sempre. Ele quer. Eu sinto muita falta quando eu paro de conversar comigo mesmo e com Deus. Porque às vezes eu falo porque eu tô conversando comigo, mas eu tô conversando com Deus. É isso. E Deus fala, tá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O que é isso? A comida trazer alívio, isso é verdade? Isso não é verdade, isso é mentira. Né? A comida ela não traz alívio nenhum. Flávia, mas eu sinto ali temporário. Mas é uma mentira que você está reforçando para a tua mente.
Qual é a verdade sobre aquilo que você está vivendo na sua vida? Você está passando por um momento de ansiedade na sua vida? Encare uma preocupação? aquilo, né? Você precisa encarar. Deixa eu resolver isso aqui. Ai, mas vai ser difícil, Flávia. Mas você precisa olhar. Porque se você não olhar e não trouxer a verdade, você vai sofrer, você vai padecer. E Deus já falou, conhecereis a verdade vos libertará. Tá na palavra. E outra, ele te dá a força pra vencer. Ele dá, mas ele você precisa pedir. Ele não dá o caminho, mas você precisa abrir com ele. Isso, eu digo sempre que assim, ó, e as minhas alunas me falam assim, Flávia, você foi resposta para as minhas orações. Eu acho isso tão lindo. Por quê? Porque eu acredito mesmo que Deus usa as pessoas para ajudar outras pessoas, né? Então, Deus vai operando na vida das pessoas através de pessoas, né? Então, tem uma outra palavra também que eu acho linda, porque eu vou me conectando nessas palavras também, né? E eu trago essas verdades para as minhas alunas. E que Deus fala, não se amoldem aos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente, Romano 12:2. Renovação da mente. E também você não se comparar também, né? O seu processo é o seu processo. Eu lembro que eu ia pra academia, Flá, e eu olhava pra aquelas mulheres, pra aqueles corpos e tal, e eu pensava assim, eu nunca vou ser assim. Ai, eu ficava com raiva de ir pra academia, porque eu achava que sempre eu ia ser a gordinha feia, que tá todo mundo olhando, ou que ninguém vai dar nunca moral e tal. E depois eu percebi que eu não preciso ter aquele corpo, eu não preciso ter toda musculosa, eu só quero ser saudável, eu não tenho mais dores nas costas, eu não tenho... Entendeu? Mudou muita coisa na minha vida a academia. E não é porque... tem gente que fala, é porque você tem que parecer ter shape, parecer que vai na academia. Cara, não os meus exames, só pra mim já basta, entendeu? É isso. Eu não preciso, eu vou porque eu me sinto bem. Claro que o corpo é legal, a gente fica feliz quando tá com o corpo, né, mais definido, mais atlético. Mas eu não vivo refém mais disso. Sim. Porque com a vida que a gente leva, imagina, trabalhando com filho, o meu personal fala assim, você ainda quer ter um tanquinho? Você já faz muito, tá ótimo. Fica loucura de querer tanquinho, meu personal fala, tá ótimo, a gente faz o que dá. É isso. Entendeu? É isso, né? Então, assim, ó, não precisa ter essa cobrança. Essa comparação. Essa cobrança, comparação, né? Porque quanto mais você se cobra, quanto mais você é rígida e dura com você, é pior. Porque, assim, ó, a vida, ela já não alivia. Não, exato. A vida já não alivia. Então, assim, ó, se você não aliviar também, quando eu falo aliviar, não é assim, então eu vou deixar pra lá e vou comer qualquer coisa. Não, não é sobre isso. É sobre você aprender a se acolher. É você aprender a se ouvir. Se ouça, o que você está querendo nesse momento? O que eu preciso? Ontem eu atendi uma aluna que foi muito incrível. Ela já eliminou 27 quilos e ela mandou uma mensagem assim para mim. Ela falou assim, Flávia, estou passando por um momento de estresse muito grande. Já venho acumulando isso, porque ela cuida da mãe dela, que é idosa, né? E ela falou assim, poxa, parece que eu vivo para cuidar da minha mãe e parece que eu quero comer nesses momentos que eu tô angustiada. Sim. Eu me sinto culpada porque eu acho que Deus vai me punir porque eu tenho esses pensamentos e tal. Eu falei assim, calma. Calma, porque assim, ó, você tá nesse momento, você tá cuidando da tua mãe, você tá honrando a tua mãe, só que Deus, ele não pediu para você se anular. Perfeito. Você não precisa se anular. O ponto todo é que você está se anulando. Para isso. Né? Para isso. Então, assim, ó, você pode continuar cuidando da sua mãezinha. Né? Mas até para cuidar, a gente precisa se cuidar. Isso, exatamente. Eu falei para ela, eu falei assim, então você precisa olhar para você precisa fazer coisas para você. Você tá sentindo falta. De você. Tá sentindo falta de você, você tá sentindo falta de amizade, você tá sentindo falta de sair. Você precisa compartilhar isso com os seus irmãos. Né? Então você tá trazendo uma responsabilidade muito grande. Só para você. Só para você. E você tá carregando sozinha, tá pesado. E aí você pensa o quê? Eu quero comer, eu quero beber. Não, peraí, não é essa a sua companhia. Né? Então você precisa ajustar esse processo do ser só a cuidadora e passar a ser você, a mulher. Cadê você na jogada? Então, percebe, Marcinha? Ela se anulando e, consequentemente, a mente, a alma dela tá cobrando. Cadê você? Sim. Não tô te vendo mais. E que bom que a alma cobra, que bom que a mente cobra. Porque senão a gente ia ficar naquele buraco o tempo inteiro. Exatamente, exatamente. Então,
eu trouxe isso para ela e falei assim, ó, então vamos começar a endereçar isso, essas coisas, para que você comece a retomar a tua vida novamente. Então, só para eu entender aqui, Flá, essa é uma mentoria, essa você faz mais individual. Essa é. Então, por exemplo, a pessoa que quiser uma mentoria, ela pode contratar. Pode. E aí ela tem uma sessão por semana? Como Tenho é que funciona? pacotes, tenho sessão individual, tenho pacote de 4, 10, 12 sessões. Pode acompanhar, por exemplo, sempre. Se eu quiser Flávia pro resto da minha vida comigo. Pode. Pode, então. Sim. Até porque você deve ter várias amigas. Virou amiga, aluna amiga, sim, né? Sim. Imagino que você acompanha a história dela. Nossa, eu conheço mais ela do que ela própria. E aí você vira terapeuta, coach, tudo, É isso. E elas falam assim, nossa, Flávia, você me conhece muito mais do que eu mesma. Que legal. E já são quantas alunas nesses anos, Flávia? Tem mais 6 mil. Uau, em todo mundo, inclusive. Eu atendo o mundo todo. O bom do online é isso, né? Porque aproxima as pessoas. Então, mas aí, se eu quiser comprar só o método, então também só Também sim, porque é o online, né? Que você vai ter acesso a toda a plataforma gravada de reprogramação, 1 ano. Você vai ter acesso à tribo das alunas, você vai participar dos grupos de emagrecimento. E isso também ajuda, né? Porque uma fazendo com a outra, ali a comunidade vai te dando força, apoio. Importante. Isso é muito importante. Porque eu sempre falo, o emagrecimento é uma jornada solitária. É você com você. Agora, quando você tem um grupo que tá na mesma pegada, que tá na mesma vibe, é maravilhoso, porque isso você não se sente sozinha. E com mulheres, né, ainda que ajudam, que sabem as dificuldades de marido, de casa, de tudo. A gente desabafa. E elas compartilham tudo, é tão gostoso, elas se sentem leve. Isso é muito bom. É muito bom. Ai, Flá, foi tão bom, passou tão rápido. Ai, eu amei tanto, aprendi tanto. E eu me vi também muito na sua história, assim, o jeito que você fala, ao mesmo tempo é forte, mas é leve. Fiquei muito feliz. Essa leveza de alma que você tem, eu acho que é isso que transforma a vida das pessoas. Parabéns, assim, por isso. E não perde essa força. Porque imagino que nos teus momentos de dificuldade, né, às vezes vem aquilo, ai meu Deus, mas aí você tem que lembrar quantas vidas se transformou. É isso. Porque isso funciona. Eu lembro que eu fiz um Instagram ali, coloquei um destaque, vocês. Pro dia que eu tiver bem ruim, eu lembro, eu coloco as pessoas que me mandam mensagem de quanto se inspiram na minha carreira, se inspiram na minha vida. Aí eu coloquei assim, vocês. Aí eu vou lá, aperto e leio as coisas que já me mandaram. Márcia, por você, eu fiz jornalismo. Márcia, por você, eu consegui um primeiro estágio. Porque boa, você me ensinou. Porque eu vou lá e vejo, é palpável o quanto você muda a vida das pessoas. Não é todo dia que você vai ter a força, né, a garra e tal. Mas é nesse dia que você tem que lembrar por que você tá no mundo, por que Deus te colocou aqui. É exatamente isso. É promessa, né? Deus já tem uma promessa e vai cumprir. E qual que é a promessa da Flávia para os próximos anos? Tem algum plano? A promessa da Flávia é continuar lutando, continuar ajudando, continuar fazendo. É porque eu entendo que isso é um chamado. Deus falou assim, vai lá e faz. Não importa o momento que você esteja, vai ter momentos bons, vai ter momentos ruins, vai ter momentos difíceis, vão ter momentos maravilhosos, mas não pare. Esse é o meu chamado e Deus todos os dias me lembra disso. É o meu chamado e eu vou continuar ajudando quem precisa de ajuda, quem quer ajuda. É porque isso é muito importante, né? O mais importante do precisar é o querer, porque tem muita gente que precisa, mas não quer, né? Não aceita, não tá preparada. Então o que você falaria para essas mulheres pra gente encerrar? Aquela mulher que tá precisando tomar a decisão de transformar a vida. Olha para elas e fala. Adoro. Você que tá precisando mudar. Você que sabe que tem algo aí dentro de você que parece que tá difícil, parece que não vai, parece que já tentei tanta coisa, não consigo. E muitas vezes você acha que você não tem mais jeito. E eu tô aqui para te falar, você tem. Você só não sabia como fazer, com quem fazer, porque a gente precisa buscar pessoas que já trilharam o caminho, né, para que a gente tenha uma jornada mais leve. Então assim, não desista de você. Você não tá quebrada, você não tá com defeito. Você precisa se ouvir, você precisa se acolher, você precisa entender, você tá passando por algo, mas que vai passar e você precisa endereçar isso. É isso, mas não desista nunca de você. Obrigada, Flá. Olha, eu vou deixar as redes sociais dela. Se também quiser fazer evento, eu já falei que eu já quero chamar ela para um evento que eu tô pensando aqui, para falar disso, da palestra também. Já aceitei. Já aceitou. Já aceitei. Então vamos, porque eu acho que essa transformação no mundo que tá tudo muito do fácil, vou pegar a canetinha, vou fazer isso aqui. A gente tá precisando de profundidade. E eu acho que você traz essa profundidade com consciência.
Porque não, a saúde é isso, né? A gente só vai ser saudável se a gente entender conscientemente o que a gente quer da nossa vida. Exato. Né? Quem a gente quer ser pro mundo. Até porque, às vezes, as mulheres pensam, nossa, eu não tô tendo sucesso profissional, meu casamento tá horrível. E, na verdade, é a forma que ela tá se enxergando, né? É isso. A gente a gente precisa se ver diferente, né? Precisa, é isso. Até a prosperidade de dinheiro. Olha, tá tudo vinculado. Você não acha? Total. Tá tudo amarrado. A pessoa que não se vê próspera, ela não prospera. Não. Eu tinha uma amiga que ela falava assim, porque eu sou pobre. Porque, pai, pobreza é uma merda. Toda hora ela falava, ela tá atraindo. Você só tá atraindo isso. É. A gente é exatamente aquilo que a gente pensa, né? Então, o que eu penso? O que todo dia, onde tá toda a minha energia? Onde eu tô vibrando? É aquilo que eu vou atrair. Então, assim, é tão difícil emagrecer, eu não consigo emagrecer, pronto, não vai emagrecer, não vai conseguir, vai se tornar difícil. Eu não consigo ganhar dinheiro, não vai conseguir, por quê? Porque a sua mente só pensa nisso. Eu saio de casa e eu falo pra mim mesma todos os dias, tudo dá certo pra mim. Isso. Nossa, Deus é tão bom. Poderoso. Deus é tão poderoso. Deus, obrigada, tudo dá tão certo pra mim. É isso. É a frase que eu mais uso ultimamente. Eu lembro que eu viajei com meu filho, fui pra Paris e tal, e deu tudo tão certo. Eu falei, filho, Deus é tão bom. Deus é bom. Olha como deu tão certo a nossa viagem. É verdade, mamãe. Porque a gente ensina pra eles a olhar pra vida assim. É isso, tem que ensinar. A criança tem a gente como referência. Você tem? Uma, duas? Eu tenho um, que é o Guilherme, tem 5 anos, acabou de fazer 5 anos. Oh, meu Deus. Ele é fofo demais. Maravilhoso. Ele é lindo Beijo demais. Aqui. Marido também? Maridão. É o mesmo? Sim. Maridão, olha, vou falar que ele é guerreiro, tá? Ele pegou na planta. Porque ele casou, eu tava magra. Aí depois a pessoa se transformou, aí virou outra mulher. Aí é muito engraçado. É muito importante isso, né? O marido tá do lado. Não, ele sempre. Que assim, ótimo. Marcinha, ele sempre me elogiou. Na Não magreza importa. e na gordura. Perfeito. Sempre foi parceiro, ele nunca me julgou. Às vezes eu até brigava com ele, ele falou assim, tô bonita, que tô bonita, tô gorda, eu falava pra ele. Ele falou, não, mas você é linda. Eu queria que ele falasse que eu tava feia. Olha isso, que doideira. Né? Mas sempre foi parceirão, o maridão sempre foi parceirão. Então, um beijo, como é o nome do maridão? André. André, parabéns aí pela mulherona. Porque os homens têm a mulher que merece também. Ele é um puta homem também, exatamente. né? Daí foi sempre muito apoiador na coisa do bem. Porque da cirurgia ele falou, não, de jeito nenhum, não vai fazer isso não. Bom, Flá, eu quero deixar uma coisa bacana aqui para as mulheres que estão assistindo, porque o meu público é muito feminino nesse podcast. A gente fez um episódio com a doutora Anaí, que, meu Deus do céu, é só mulherada falando de coisas. Então, quem assistiu o podcast tem algum desconto? Eu vou fazer um convite especial. Claro que tem. Então né? tá. Eu vou fazer. A pessoa tem que dizer que ela assistiu o episódio. Isso, ela tem que falar que assistiu e eu vou liberar uma aula que chama o Código do Basta. O Código do Basta para o Descontrole Alimentar. Eu vou liberar esta aula. Para ela assistir, ela ter a certeza de que ela precisa Exatamente. Vou liberar essa aulona que é maravilhosa. Ela vai ter vários insights ali, caminhos. Então tá, a Flá vai me mandar o link. Se você assistir, a gente já deixa lá. Pronto. E também nos stories, a gente vai fazer uma divulgação assim que o episódio sair. Fechou, combinado então. Flamengo. Ai, adorei, obrigada. Que bom estar aqui com você. Só continua. Sempre, você também. Já se inscreve aqui no canal, por favor, já manda esse episódio pra quem precisa assistir. Tem tanta gente que precisa assistir, gente, homens e mulheres, tá? Também, né? Sim. Mulheres, porque às vezes você vai falar mulher, mas pô, tem tanto homem que precisa também. Tem no método e eles não? me falam, ele fala assim, mas isso serve pra homem também, né, Flávia? Serve, mas não... A esposa leva, às vezes, também, quando é? Não, mas é porque o método, ele é focado pra mulher, porque tem a tribo de mulheres, né? Que é então, é completamente diferente. Tá bom. É pro seu marido fazer, já pensou? Então, gente, já se inscreve aqui, já fica aqui, já manda pra alguém, compartilha esse episódio. E nós estamos no estúdio Sorroscast, que é aqui na Barra Funda, super bem localizado. O Rafa recebe todos os nossos convidados super bem. Se você quiser elevar o nível do seu conteúdo, criar o seu podcast, a gente prepara tudo pra você. Roteiro, todo o pensamento, o que vai ter no seu podcast, sobre o que ele vai falar. O Rafa também, ele organiza, por exemplo, a sua arte, ele entende também de edição, ele vai deixar o teu episódio maravilhoso, perfeito para a pessoa que vai assistir. Áudio de primeira, equipamentos em 4K também, porque hoje a qualidade da imagem é muito importante. Então entre em contato com o Estúdio Sorroscast, vou deixar aqui o contato do Rafa, sempre esse grande parceiro, que por ele estou aqui toda semana no MDcast. Um beijo, até quarta que vem. Valeu, Flá!